Oi, pessoal. Nesse dia frio, assim, o inverno não chegou. Olha, tem feito uma friagem aqui que, para quem gosta de frio, para quem aprecia o frio, né? Como diz o gaúcho, aquele frio de renguear Cusco. Mas uma tarde fria, na temperatura mais quentíssima, que hoje estou recebendo aqui a visita de um cara que está superando todas as expectativas, um cara que, pelo segundo ano consecutivo, brilhou na Maratona de Porto Alegre. E no domingo, ainda depois da maratona, eu recebo uma ligação, melhor gaúcho, entre 25 mil corredores. Olha, o melhor gaúcho saiu ali. Nosso querido Nidê me ligou: Duda, vou chegar em Livramento e quero repetir do ano passado, quero estar na laje contigo. Nidê, parabéns, Nidê, uma alegria mais uma vez te receber aqui, dizer que te acompanhei. Olha, acordei cedo aquele dia, depois que eu rezo o terço, 6 da manhã, eu sempre rezo o terço, né? Aí rezei o terço e acompanhei a maratona, as 2 horas da maratona, 2 horas e 20 minutos até a tua chegada. Foi uma alegria, um dia emocionante. Muito obrigado, Nidê, mais uma vez, meus parabéns. Eu que te agradeço, Duda, porque é impossível não lembrar do ano passado, né? Que foi uma prova incrível ali, o retorno da maratona depois das enchentes lá de tudo aquilo. Uma demonstração de força. Mas eu acabei o ano passado da prova sabendo que eu podia mais. E eu prometi, eu fui lá e fiz esse ano de novo. E de uma maneira muito melhor, né, Duda? E é que nem eu falo pro Rafa lá do Brasil Free Shopping, time que tá ganhando não se mexe. Eu corro, vou lá no Brasil, tiro minha foto com o Rafa lá na frente da fachada do Brasil. E eu venho aqui e converso com o Duda porque um time que tá ganhando não se mexe. Tchê, sensacional. E mandar um grande abraço ao nosso querido Rafa, o Rafael aí, que é um dos grandes apoiadores teus, né? Isso é uma coisa boa, que é uma empresa daqui da nossa fronteira, né? O Brasil Free Shop. E que te apoia, né? No dia que tu foi lá, tu já me contou a história que tu foi lá conversar com o Rafa e pediu o apoio deles, o patrocínio deles, e na hora o Rafael te apoiou, e isso aí demonstra que tá no caminho certo, e tu estás no caminho certo, né, Nidê? Mas, Nidê, conta como é que foi a maratona de Porto Alegre. Conta para nós, assim, como é que foi a tua performance, o teu caminho, aqueles 42 quilômetros ali que tu percorreu, e querendo fazer com que essa tua marca, pelo segundo ano consecutivo, melhoraste a tua marca. Conta para nós aí. Foi um espetáculo, né, Duda? Eu tinha na minha cabeça que eu tava indo para Porto Alegre dar um show para nossa comunidade gaúcha que torce, que vibra, que é tradicionalista, que é bairrista mesmo. O gaúcho, ele é pelo gaúcho. E eu fui para mostrar que eu vou brigar sempre e não interessa quem é que tá na frente e quem é que vem atrás. Eu vou estar buscando sempre um lugar melhor no pódio, vou estar buscando uma colocação, vou estar buscando uma marca. E Duda, no quilômetro 30 eu encontrei 3 caras correndo junto, um pelotãozinho de 3 caras. E eu sabia, se eu passar esses 3 eu tô no pódio. E eu fui pra cima deles, Duda, como se fosse o último quilômetro da maratona. Mas tranquilo e com certeza que eu sabia o que eu tava fazendo. Passei os 3, dei bom dia, inclusive, porque eu tenho por hábito, eu tenho que estar muito mal, Duda, pra passar por alguém e não dar bom dia, mesmo na competição. Equipe de trabalho, balizador, trânsito, polícia, os bombeiros ali no bairro Tristeza ali, que tem corpo de bombeiro ali, cumprimentei eles. Até um mandou mensagem pra mim no Instagram falando que achou bonito que eu passei lá e cumprimentei eles. Passei os guri e fui embora, porque eu sabia que ali era o meu lugar naquele momento. Logo levantei a cabeça e já procurei o próximo. Não deu, o nono colocado estava longe, não estava no meu campo de visão. Eu pensei, vou administrar isso daqui porque isso daqui tá bonito, isso daqui tá lindo. Eu vou chegar bem. Peguei um pouco de vento contra na orla, na volta ali, mas todo mundo pegou. O pessoal se queixou bastante do vento, né? Vento contra, que fez a gente fazer um pouquinho de força. E no meu relógio já tava visto ali que eu correria para 2 horas e 20.
E é muito melhor do que eu fiz E era ano o passado. planejado, Era o Nidia. que o meu treinador falou, eu fiz. Ele falou, não, tá pronto para correr para 2 horas e 20, até um pouco menos, mas 13h20 por quilômetro tá ótimo. É o ideal. Hoje é isso. E eu fiz o que ele falou para mim fazer, então eu saí satisfeito pra caramba. Pódio, melhor gaúcho, melhor marca pessoal e chegar aos aplausos da nossa comunidade gaúcha não tem preço, né? Transição da RBS incrível ali, ó. A, a equipe da transição ali me abraçando. Sim. Foi lindo, foi lindo. Nidia, o que deu para perceber claramente, Nidia, que tu chegou inteirinho, né? Chegaste inteiro, tu chegou inteiro ali, aquilo ali deu claramente para perceber a tua performance, assim, porque correr 42 quilômetros e chegar inteiraço não é para poucos, Nidia. Eu explico isso de forma bem clara, porque para mim é tranquilo falar sobre como eu cheguei na maratona, tanto quando chego mal, quanto quando chego bem. E a maratona de Porto Alegre para mim foi muito boa, foi uma marca muito boa também, é uma marca expressiva, né, Duda? Sim. É a melhor marca da década de um atleta gaúcho disparado, mas está muito longe do que eu quero fazer, do que eu busco, Duda. Eu quero ir para as Olimpíadas de Los Angeles, em 2028. E 2 horas e 20 hoje é uma marca boa. Sim. Mas está longe do que eu busco. E terminei a prova muito bem, graças a Deus, comemorando com a nossa torcida, na nossa terra, no nosso chão. E segunda-feira, conversando com o meu treinador em uma reunião, eu falei para ele que eu me sentia como se tivesse terminado um treino longo. Porque esse é o tipo de esforço que eu tenho feito agora. O objetivo fim é buscar um índice olímpico, Duda. Então tudo que acontece antes de eu conseguir é preparação, é treinamento. Algumas conquistas vão vir pelo caminho, sim. Algumas marcas boas vão vir pelo caminho, sim. Mas o objetivo é o índice olímpico e eu vou brigar por ele até o final. Vou brigar junto com a nossa torcida, junto com o nosso patrocinador, junto com a minha família, junto com o Nalaje aqui, que a gente, se Deus quiser, vai poder fazer um Nalaje comigo chegando das Olimpíadas. Entendeu? Uma medalha. E é isso daí que eu tô buscando. Então, isso explica o porquê de eu ter chegado tão inteiro na competição. Nidia, tu sabe que é uma coisa bem clara, assim, que fica, que tu é um cara que tu traçaste os objetivos, Nidia. Tu traçou os objetivos e esses objetivos tu tem cumprido à risca, entendeu? E nesta maratona, 25 mil atletas, 25 mil corredores, e os africanos que brilham não só nas maratonas do mundo todo. Nós tivemos em Porto Alegre 18 atletas estrangeiros. 18 atletas estrangeiros, e entre eles os melhores do mundo, os the best, né? Os africanos, e tu conseguiu uma performance, eu não digo que foi surpreendente, porque para quem te conhece, sabe teus objetivos, para mim não foi surpresa, mas para muita gente foi dizer, tu chegar lá na frente daqueles caras tudo, que os caras percorrem o mundo, patrocinado pelas maiores empresas de material esportivo do mundo, como tu tens o patrocínio da Adidas. Como é que foi, Nidia, tu ultrapassar esses caras aí? Porque é um grande mito, né? Um atleta saído aqui de Santana do Livramento, daqui, não sei se eu posso dizer onde começa o Brasil, onde termina o Brasil, e tu conseguir superar os maiores corredores do mundo, né? Que são, eles se consideram imbatíveis, né? Exatamente. É gratificante, né, Duda? Porque eu comprovo que eu venho falando há um tempo já, né? Que eu tô aqui para brigar e eu vou brigar. E minha preparação não é igual a deles, tá longe de ser igual a deles. Mas na ida para lá, pra competição, me perguntaram, tá, fisicamente a gente sabe que tu tá bem, mas mentalmente como é que tu tá? Eu falei, mentalmente eu sou o campeão da Maratona de Porto Alegre, porque eu não admito que ninguém esteja melhor do que eu mentalmente na hora da largada. Fisicamente pode até estar, mas na minha cabeça eu sou o campeão. E quando eu largo, eu penso que eu vou ser o campeão da prova. Dentro do que eu treinei para fazer, dentro do que eu consigo fazer, eu vou lá e faço. E, se os caras estão melhor do que eu, mais bem treinado, até mais bem nutrido às vezes, porque a suplementação é diferente,
Nidia, tu sabe que aqueles caras, esses africanos, eles vivem especificamente para a corrida, né? Então eles têm um nutricionista que anda junto com eles têm um médico que anda junto com eles têm um preparador físico que anda, então eles têm todo um staff, toda uma equipe por trás deles, entendeu? E aí chega o Nidia sozinho lá, foi de Livramento, vai de carro lá, arruma até uma carona até para ir, porque não é fácil se manter na corrida, embora tenha os patrocinadores, e tu chega lá com um pensamento positivo, chega lá com aquela ideia, você é o melhor e consegue ser isso aí. Exatamente, eu vou me nutrindo do que eu tenho de mais positivo, né, Duda? Que é o apoio da minha família, o apoio da comunidade daqui da cidade de Santanense, que hoje eu saio para correr e é bonito, Duda. A galera me cumprimenta, me buzina, me grita, me acompanha de bike, me acompanha de moto, dá uma paradinha no carro ali para me dar um oi. Minha filha, eu pude ficar um pouquinho com ela lá, ela mora em Porto Alegre, né, tá com 11 anos. E eu consegui encontrar ela na sexta e no shopping com ela, renovar um pouquinho as energias ali. Minha mulher que saiu daqui, que nem eu ter falado, ela trabalhou até as 8 da noite, das 9 às 8 da noite. Consegui um BlaBlaCar pra ela sair daqui 9 da noite, ela chegou lá 3 da manhã e foi direto pro local da largada comigo e ficou lá me esperando até eu chegar. 6 da manhã, tu já tava lá, né? 5h30, que hora tu chegou? Cheguei às 5 da manhã lá no local da largada. Quer dizer que tu só esperou ela chegar e fui pra orla do Guaíba ali. E ela ficou junto comigo da largada e me esperou até a hora que eu chegar sem se sentar. E esse apoio familiar, Nidia, é fundamental, né? É fundamental. Eu, pelo menos, acredito que isso aí te dá uma tranquilidade, te dá uma paz interior que faz com que, puxa vida, as pessoas que talvez tu possa dizer que são mais importantes na tua vida nesse momento, que é a tua família, né? Estão do teu lado, isso aí transcende, né? Isso aí é um elixir. Exatamente. Isso aí é uma energia que faz tu ter uma performance maravilhosa como tu teve. Com certeza, a gente tem que saber aproveitar esses detalhes, né, Duda? Porque no momento que eu não consigo treinar o que um atleta classe A treina, eu tenho um apoio que talvez ele não tenha. Entendeu, Duda? E pode ser que também ele tenha, mas ele não sabe aproveitar isso da melhor maneira possível. E eu aproveito. Eu lembro do abraço que a minha filha me deu antes de ir pro apartamento. Eu lembro do beijo que a minha mãe me deu lá em casa antes de eu ir viajar. Eu lembro do boa sorte que a minha mulher me deu na largada ali, a última vez que eu falei com ela antes de largar. E isso vai me nutrindo, e eu sei que essa energia é importante. E fisicamente eu entrego tudo e mais um pouco, né, Duda? Porque hoje em dia tu fazer o melhor que tu pode nas condições que tu tem já é uma frase motivacional só, e nada mais do que isso. A gente tem que fazer sempre um pouco mais do que a gente pode. Porque o máximo que a gente pode, todo mundo faz. Entendeu? E eu não quero conseguir a mesma coisa que todo mundo consegue, porque eu quero estar muito além. Então eu vou sempre fazer um pouco mais do que eu posso nas condições que eu tenho. E aí as coisas começam a acontecer assim como a gente consegue ver, né? Chegar lá em Porto Alegre do jeito que eu cheguei, eu tenho certeza que a segunda metade da maratona só teve um cara que fez melhor que a minha, que foi o cara que ganhou, o Wendel. Os outros, nenhum correu a segunda parte melhor do que eu corri. E isso eu posso falar com certeza. E eu nem calculei. Mas eu tenho certeza que eu cheguei melhor do que praticamente todos os que chegaram na minha frente. E isso deixa comprovado que o ano que vem eu vou lá brigar. Eu vou brigar por esse título. Vou pedir pro Joaquim colocar para entrevista, isso aí que eu já falei anteriormente aqui. E vai ser assim sempre. Eu vou melhorar a cada prova. Quem vem de fora pra cá tem que saber que aqui é tradição. Que gaúcho é tradicionalista, que a gente não se entrega. Então, venham. Podem vir. Sensacional. Venham, que agora eu não fui o campeão, mas ainda vou ganhar essa maratona de Porto Alegre e vai ser pra vocês. Maravilha, Nidi, parabéns. A torcida, levanta a torcida, Nidi. De novo, o Nidi, ele é o melhor gaúcho na maratona de Porto Alegre. Ano passado já tinha sido e esse ano novamente. Nidi da Silva. É ele, o primeiro gaúcho. Melhor gaúcho. Falou que tem que saber dançar vaneira aqui, viu, Lucianinho? Ele é de Santana do Livramento, Gê? Largou um D aí, Alice. Eu já achei uma barbaridade. Que loucura. Amigo do Duda Pinto. E amigo mesmo, o Duda Pinto, o ano passado me deu muitas informações do Nidier, da luta, da carreira dele, e ele é esse estilo aí, cara. Ele é um cara muito positivo, ele é um cara que, sabe, ele tem o espírito da maratona, o que a maratona exige, ele tem. Tu chegou inteiraço
No ano passado, a tua entrevista foi o ponto alto, eu acho que tu ganhaste o coração de toda a gauchada, aquela chegada triunfal, aquela entrevista ao nosso conterrâneo, ao Potter, na Gaúcha. E esse ano, repetiste o fato, essa entrevista maravilhosa que tu deu para a Rádio Gaúcha, né? Que tu falou ali sobre a tua chegada, falou sobre o vaneirão, falou sobre aquilo ali. Eu queria que tu contasse para nós, assim, a partir dessa entrevista, como é que foi, tu planejou aquilo, por que tu citou o vaneirão ali? A gente é gaúcho, né, Duda? E a gente gosta de um baile, né? E daí os caras vêm do Quênia, vêm de todos os lugares do Brasil E do mundo? e do mundo, achando que vai ser fácil, que vão fazer um baile aqui no nosso estado. E que tá tudo bem, e que tá tudo bem, mas não tá tudo bem, Duda. É que nem eu falei pra Alice, o cara que quer vir fazer um baile dentro do nosso estado tem que saber dançar uma vaneira, porque senão ele vai apanhar, e vai apanhar feio. Eu vi atleta de nível muito mais alto que o meu desistindo no quilômetro 35 porque tava frio. Sentindo o vento da orla. São coisas que são da nossa terra e a gente sabe lidar com isso. Então tu tem que dançar conforme a banda toca, Duda. E aqui a vaneira é o nosso ritmo e nós vamos fazer esse baile ficar mais pegado ainda no ano que vem. Porque eu tô preparado para correr no frio. Eu tô preparado para correr na hora do Guaíba. E talvez fisicamente ainda não esteja no nível deles, mas ano que vem eu vou estar. E aí eles vão ver como é que se toca um baile. Como é que você dança uma vaneira? E se Deus quiser, eu vou chegar dançando no final da prova ano que vem. Bem Galdério, bem gaúcho. Tu tem um cara que é um grande fã teu, um cara que te admira muito, um cara que tem te dado um apoio incondicional, uma força muito grande, que é o nosso querido o Jory Vasconcelos. E o Jory mandou uma mensagem para ti aí, Nidia, que eu vou pedir pro Joaquim rodar aí agora. Fala, tia Duda, tudo certo? Tô aqui dando uma lagarteada, aproveitando o solzinho. Só me faltaram as bergamotas aqui, tia. Passando para mandar um abraço para ti, Duda. Um grande abraço pro Nidier da Silva. Que grande momento que vive esse cidadão de Santana do Livramento. Pela segunda vez o melhor gaúcho na Maratona de Porto Alegre. E esse ano ele flertou lindamente com a marca de 2 horas e 20 minutos. E eu quero saber um pouco do Nidier sobre os planos que ele tem pela frente. Já bateu na porta das 2 horas e 20 ali, pedindo licença para entrar. Eu tenho certeza que não vai demorar muito para ele entrar nessa marca aí. Quero saber quais são os planos para o futuro, o que ele está pensando em 2025, né? Porque ele vem num crescimento muito expressivo. Se a gente comparar o ano passado para esse, é perceptível aí a curva de evolução do Nidier. E a gente está falando de uma curva de evolução muito alta e muito difícil, porque quando o cara chega num determinado patamar, para crescer tanto assim, é no detalhe do detalhe que o cara tem que trabalhar para conseguir avançar. Então, parabéns, Nidier, um grande abraço e conta pra gente aí o que vem pela frente. Grande Jory. O Jory é uma figura importantíssima para o nosso esporte, né? Ele está abrindo uma porta, uma janela de visibilidade absurda para não só para o maratonista, mas para o corredor, né? Para quem sai para a rua ali, ó. Para quem deixa o filho na escola e aproveita o tempinho para ir correr, para ir treinar. E isso daí é muito importante para nós. Cara, e em relação ao futuro, o que eu espero para o futuro, que nem o Jory perguntou, eu fico feliz pela pergunta dele, porque ele me acompanha e porque ele deixa claro que ele me acompanha. E a resposta é prática. O que eu quero é muito maior do que o que eu fiz, né? Eu quero ser o melhor do Brasil. Já sou o melhor do estado, nosso estado é grande. Pelo segundo ano consecutivo, né? O melhor do estado, né? Hoje, melhor maratonista do estado, né? Se a gente olhar para o sul do Brasil hoje, Duda, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não se vê um cara correndo que eu tô correndo na maratona. E a gente já fala de região sul do Brasil, né? Então, isso me permite, sem problema nenhum, olhar para o nosso mapa e me ver como o melhor atleta brasileiro e como um cara que busca o índice olímpico para maratona. Vai ter gente que vai falar que eu tô falando besteira. Mas aí o cara olha o meu resultado do ano passado e olha o de domingo.
que me fala: olha a estrutura de treino que eu tenho e olha o que eu faço. Veja quantos quilômetros o Wendel roda por semana no treinamento dele e veja o quanto eu rodo e olha o que eu faço. Eu tenho certeza que dos 10 primeiros colocados eu sou o que correu menos quilômetros semanalmente, mas eu entreguei muito mais, entendeu? E eu quero Olimpíadas. Nidê e o Jory, mandar um grande abraço pro Jory, agradecer o apoio que ele sempre tem te dado, e no ano passado eu conversava muito com o Jory, até o próprio Zé Alberto, meus colegas que trabalhei com eles, colegas da RBS, o próprio Zé Alberto, quando tu chegou, ele disse que me pedia informações sobre o Nidê, quem era o Nidê e tal, e eu disse para ele: olha, dei a tua ficha para ele, Nidê. Então as informações que eu dei para ele foram tão boas que eles viraram teus fãs, né? E o próprio Jory, no ano passado, conversando com ele, ele me disse: tia Duda, olha, vou te dizer para ti, o Nidê tem condições de ser o melhor gaúcho nessa maratona aqui em Porto Alegre. Isso ele disse no ano passado, e ele acertou, e tu fostes. E o Jory é um cara que é um comentarista da RBS, comentarista de arbitragem no futebol, mas também é um cara apaixonado por corrida, é apaixonado por maratona. O Jory já tem há muito tempo que ele há muito tempo tem corrido maratonas no mundo todo, né? Uma das maratonas mais concorridas do mundo, que é a de Boston, ele já foi lá mais de uma vez. Tem história. Então é um cara que tem história, que tem propriedade e tem conhecimento, né? Então ele disse, apostou em ti. E hoje o Nidê, como no ano passado, ele disse que ele procura o índice olímpico, está conseguindo, está indo gradativamente. E não me surpreendo que daqui nas Olimpíadas, agora vai ser em 2028, daqui a 3 anos, porque foi no ano passado, né? É de 4 em 4 anos. Eu não me surpreendo se um dia chegar aqui com a medalha olímpica, né? Com a medalha de ouro, que como essa aqui foram os troféus que ele ganhou lá na maratona de Porto Alegre. Olha a medalha aqui, ó. Essa medalha aqui, mais os troféus. Melhor gaúcho, 10º colocado no geral. Então quer dizer que eu não me surpreendo, e ele está trabalhando para isso. E ele mostra claramente que ele vai chegar lá, né, Nidê? Nada tira da minha cabeça que eu vou chegar, porque o esporte que eu pratico, ele é de esforço individual. Às vezes eu falava que é um esporte individual, mas ele é de esforço individual. Mas óbvio que a gente precisa de um time, né? De um time de pessoas, equipe, um time multidisciplinar. Um staff, né? Eu tenho a minha psicóloga, eu tenho nutricionista, eu tenho meu clube, eu tenho a minha marca, a Adidas está junto comigo hoje, eu tenho os meus patrocinadores, eu tenho pessoas que nem tudo daqui abrem as portas para que outras pessoas possam me conhecer, como o Jory, a galera da RBS que fala meu nome, que é importante. E falam com carinho, né? Que é o mais importante disso. Quando citam o Nidê, eles citam com carinho. Isso é uma coisa maravilhosa, e eu posso dizer que eu plantei isso para ti lá, entendeu, Nidê? Eu acho que hoje tu és conhecido, posso dizer, no Brasil todo, porque o alcance da TV, o alcance da RBS, da Globo é imenso, né? E hoje o Nidê passa de Palomas, né? O Nidê é uma figura que já passou o Cerro de Palomas e seguir sendo conhecido, né, Duda? Claro. Isso é muito importante. Nidê, qual é os teus planos? Vamos responder pro Jory aí. Semana que vem, o que tu vai fazer? Conta pra nós aí. Tem gente que vai ficar surpresa, né, Duda? Mas eu já estava inscrito em 3 maratonas esse ano, né? Maratona 42K de Porto Alegre, que foi em abril. Maratona de Porto Alegre, que foi essa que passou. E a Maratona do Rio. A Maratona do Rio é agora dia 22. E o questionamento de muitas pessoas: mas como é que tu chegou tão inteiro na Maratona de Porto Alegre? Porque a Maratona de Porto Alegre era parte de um processo. O meu período competitivo chegou no primeiro semestre e ele se encerra com a Maratona do Rio. Então eu corri a Maratona de Porto Alegre como preparação, sim, para a Maratona do Rio,
onde lá eu vou arriscar tudo. Eu vou pro Rio de Janeiro para arriscar, Que apostar dia? todas Quando as é fichas. uma maratona lá? Dia 22 de junho agora. 22 de junho, agora em seguida. Então Isso. temos pouco mais de 10 dias. 10 dias, né? E eu vou lá para brigar também, do mesmo jeito que eu briguei em Porto Alegre, só que com um pouco mais, me expondo um pouco mais. Porto Alegre eu queria fazer um espetáculo para o nosso povo gaúcho. Eu queria chegar realmente mostrando a minha força e a força da nossa terra. E lá no Rio, eu não tenho a responsabilidade de não errar, por exemplo. Lá eu posso errar, as chances de dar errado lá são maiores, porque lá eu vou apostar tudo. Então, eu vou brigar por um pódio no Rio, que vai ser algo inédito para o nosso povo gaúcho, né? Que nunca teve um atleta gaúcho no pódio no Rio. E atrás é uma marca ainda melhor que a marca que eu fiz em Porto Alegre, que pode soar absurdo para algumas pessoas, mas para mim e para o meu treinador é algo que sim, existe a possibilidade de acontecer e vai acontecer. Depois a gente conversa sobre isso, né, Duda? Bom, pessoal, esse aqui foi o nosso bate-papo com o Nidje, mostrando que ele cumpre, né? Ele cumpre o que ele prometeu para mim, disse que terminou a maratona lá de Porto Alegre, o Nidje me chama no telefone, no WhatsApp aí, que viria para cá e cumpriu, né? Duda, eu quero ir para lá, já a primeira coisa está aí. Então, esses troféus aqui, né, Nidje? Olha aqui, ó. Melhor gaúcho. Melhor gaúcho, primeiro lugar. E esse, Nidje? 10º colocado no geral. Completei o pódio da Maratona de Porto Alegre, primeiro até o 10º colocado e a medalha garantiu nosso estado no pódio da Maratona de Porto Alegre. Nidje, agora, na outra semana, se Deus quiser, dia 20... Dia 22 eu corro, dia 23, 24 tá aí. Ali pelo dia 25 eu tô aqui de novo, se Deus quiser, com mais notícia boa pra galera. Pessoal, Nidje, então a última mensagem pra ti aí, de hoje, que na outra semana, se Deus quiser, tu vai voltar aqui e vai voltar com os troféus do Rio de Janeiro. Agradecer por abrir as portas aqui para eu estar aqui mostrando meu trabalho e eu conto com a torcida de toda a comunidade santanense, gaúcha, do sul do Brasil, porque agora a gente vai para o Rio e lá a régua sobe um pouco mais e a gente vai mostrar que a gente é capaz e que a gente vai brigar em qualquer lugar que a gente for aí por resultados cada vez melhores. Ele tá indo pro Rio porque a Adidas, olha, a Adidas está botando o Nidje no circuito das mais importantes maratonas do mundo, hein? 11ª. 11ª. A 11ª maratona, melhor maratona do mundo. Então, você é um guri daqui de Livramento, um guri de origem humilde, um guri que traçou os objetivos dele, está cumprindo, que é o mais importante de tudo, né? E se Deus quiser, depois do 20, fiquem ligadinhos que o Nidje vai vir aqui na Laje e vai trazer esses troféus lá do Rio de Janeiro. Tá, pessoal? Tchau, pessoal! Tchau, tchau!